Magistrados do Trabalho, AMBT. Doutora Carolina também tem até 6 minutos para a sua manifestação. Obrigada, boa tarde a todos, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, demais presentes, quem cumprimento na pessoa da ilustre ministra no exercício da presidência, ministra Rosa Weber, trazendo uma saudação especial aqui para o ministro relator, ministro Marco Aurélio. Inicialmente, senhores ministros, consciente de que poder atuar na condição de amigo escuro constitui uma honrosa deferência, a requerente comunica oficialmente a esta Corte a sua mais ampla isenção diante dos possíveis resultados do julgamento de hoje, assegurando que a magistratura do trabalho, cujos integrantes representa, ainda não encerra uma posição homogênea firmada sobre o tema relevante que se coloca. E como neutro amicus curiae, a ABMT, a associação congrega centenas de magistrados trabalhistas, quer apenas destacar, sistematizar ou simplesmente apresentar a pluralidade dos valores em jogo, no afã de contribuir para uma construção de uma decisão que melhor equacione os interesses subjacentes, dada justamente a convivência diária que desfrutam os associados conjurisdicionados a serem diretamente impactados por esse julgamento. Então, senhores ministros, eu trago assim 3 argumentos expressivos favoráveis à obrigatoriedade de uma prévia negociação coletiva, a dispensa em massa, quais sejam a valorização da negociação coletiva, o princípio protetor e a função social da empresa. Sem dúvida que a negociação coletiva, ela se apresenta como o melhor, mais pedagógico, maduro sistema para solucionar conflitos que se coloquem entre capital e trabalho. E a necessidade de participação dos sindicatos seria de fato crucial para que os efeitos gerados por uma dispensa coletiva pudessem ser diminuídos. Assim, por exemplo, o diálogo poderia eleger preferência de despedidas dos mais jovens ou de pessoas que não tivessem dependentes, poderia vedar dispensas de trabalhadores próximos à aposentadoria, estabelecer soluções menos drásticas como redução salarial, por aí vai. E essa solução de condicionamento de diálogo prévio, inclusive adotada com êxito em países como Itália, como Portugal, como Holanda. O segundo argumento da proteção ao trabalhador é a lógica preconizada pelo direito do trabalho, mas assentada no caput do artigo 7º do texto constitucional. E veja, senhor relator, que a proteção contra a dispensa coletiva, no atual momento histórico, se torna extremamente relevante sob 2 angulações. A crise econômica sem precedentes, agravada por todo esse contexto de pandemia, e o sistema toyotista de produção, apimentado aí pelos valores, pelo avanço exponencial da tecnologia, que aliás desafia a proteção contra a automação, garantida também no texto constitucional. Certamente, então, que nesta época de crise econômica, as dispensas coletivas ocorrerão em maior volume, pelo que a importância da proteção ganha ainda mais força. E, finalmente, a função social da empresa é boa-fé objetiva. Ou seja, o trabalhador não pode sofrer sozinho, muito menos prioritariamente, as consequências de uma crise econômica. Esse terceiro argumento se insere num contexto conceitual de capitalismo colaborativo, em que os novos stakeholders têm exigido padrões específicos dos agentes econômicos, máximo em relação à governança, ética, preocupação ambiental, empatia social, conceitos que vêm sendo construídos em sede de fóruns mundiais, que certamente impactam a interpretação contemporânea da Constituição. E na mesma proporção de que o trabalho é um bem, ora, a ausência do trabalho é um dos piores males da sociedade. E uma dispensa coletiva, ministros, envolve, por assim dizer, o trabalhador, a sua família, mas a empresa, toda a comunidade e brasilidade, se podemos dizer assim. De fato, as empresas somente poderiam dispensar coletivamente se os sindicatos atestassem ser casos de extrema necessidade, que colocassem em risco, por exemplo, a própria sobrevivência empresarial. Nada de ciclos próprios do mercado, da empregabilidade. A valorização do trabalho na Constituição, ela pressupõe a proteção contra a dispensa coletiva para além da prevista da dispensa individual, principalmente diante da realidade brasileira, que comporta cenários comuns, sabemos, conhecidos de abuso do poder econômico e de índices alarmantes de desemprego. Mas, por outro lado, senhores ministros, são argumentos igualmente impactantes aqueles desfavoráveis à necessidade de uma prévia negociação coletiva para a validação das dispensas. Quais sejam? Livre iniciativa, princípio da legalidade e segurança jurídica. Porque no Brasil, o contrato de trabalho ele pode ser rescindido
pela manifestação volitiva do empregador que detém o poder potestativo da rescisão. E foi opção dos poderes constituídos a não ratificação da Convenção 158 da OIT. Então, nesse contexto, uma posição arbitrária de condição de validade para determinada tomada de decisão sem autorização legal, ainda que hipoteticamente bem intencionada, violaria frontalmente a liberdade e a autodeterminação desses atores do mercado. Em segundo lugar, a ausência de lei, porque o tomador de serviço no direito brasileiro, ele organiza o seu negócio contratando e dispensando trabalhadores por critérios que lhe sejam convenientes, desde que observe, por exemplo, um tratamento não discriminatório em processos seletivos, pagamento de verbas rescisórias em operações de redução de mão de obra, enfim, todos sabem quanto chamou a atenção a milionária condenação por danos morais imputada à churrascaria Fogo de Chão no Rio de Janeiro em decorrência de demissões em massa sem diálogo sindical. Foram 17 milhões arbitrados como penalidade por simplesmente se cumprir a lei. O terceiro olhar se volta à insegurança jurídica porque não há qualquer parâmetro conceitual homogêneo capaz de definir o que seja uma dispensa coletiva. Essa questão de ausência de padrões numéricos temporais desafia o precedente a ser formatado, porque futuramente poderá ser lido sobre, ao que dizemos no popular, ao gosto do freguês, de acordo com o próprio sentimento de justiça de cada um. Enfim, senhores ministros, a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho distingue os fundamentos relevantes que se contrapõem e instigam a reflexão de Vossas Excelências para a superação dessa tensão social que se coloca, reconhecendo sinceramente que a pluralidade das posições em jogo são igualmente legítimas e desafiadoras para a comunidade que a ABMT representa. Eu agradeço com os melhores votos a todos de saúde e de sucesso. Obrigada, doutora Carolina. Falará pelo assistente Sindicato dos Trabalhadores